Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nessa manhã de domingo, nesse nosso canal. Estamos felizes por estarmos juntos por todo esse tempo, mais felizes ainda pela data que estamos celebrando, do Natal, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, da celebração da vida, da salvação. E sabemos que muitos devem estar felizes porque passaram maravilhosos momentos junto com a família, porque Natal também é momento de encontro, é momento de festa, de alegria, de celebração. Ainda que nós estejamos vivendo em tempos difíceis, espero que todos tenham passado por dias felizes nesses nossos 2 últimos dias. E felizes estamos aqui também com mais um ano de vida que Deus concedeu aqui ao nosso produtor de conteúdo, nosso diretor aqui, o Rafael. Ele é o responsável pelo nosso encontro, por nós estarmos aqui ao longo desses quase 2 anos. Rafael, vai o nosso abraço aqui, que Deus te abençoe. E quero deixar também o nosso abraço, queremos deixar o nosso abraço para a irmã da nossa igreja, Eva, que nessa semana passou por uma cirurgia delicada, mas que pela graça de Deus tudo correu bem. E também, Eva, receba o nosso abraço e a alegria de toda a família de ter contado com a participação da Eva nesses dias festivos, né? Ficamos felizes, que Deus te abençoe e tenha uma plena recuperação. Assim como nós desejamos a todos aqueles que estão conosco, a talvez alguns que vocês tenham conhecimento, ou nós tenhamos conhecimento, que estão passando por algumas situações, quer sejam de enfermidade ou outras situações, vai aqui o nosso abraço e o nosso desejo que a graça de Deus esteja derramada sobre a vida de cada um de vocês, suprindo e derramando as bênçãos espirituais sobre a vida de cada um de vocês. Eu gostaria, nesta manhã, de falar a respeito do tempo de Deus. Eu gostaria de ler uma passagem que se encontra aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Gálatas, capítulo 4, dos versos 4 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 4, que traz uma expressão muito importante daquilo que queremos falar. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Plenitude do tempo. No tempo certo, no tempo exato. Gostaria de dizer a respeito do tempo de Deus, não necessariamente a respeito do tempo em que estamos vivendo. Eu não quero, nessa manhã, falar a respeito dos nossos dias, dos dias que passamos, dos momentos bons ou maus que tivemos ao longo desse ano, ao longo também desse período terrível de pandemia, muitas situações, muitas calamidades mundiais, os dias que vivemos também
na nossa nação, as situações das pessoas, as questões da nossa sociedade, dias difíceis também que nós vemos com relação ao tempo, ao clima, e não só aqui, mas nos vários lugares do mundo, dias difíceis de condição social, de condição econômica, dificuldades das mais variadas. Não é a respeito deste tempo que eu quero falar, mas eu quero falar a respeito do tempo de Deus. E você poderia perguntar, há uma diferença do tempo de Deus para o nosso tempo? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a Bíblia, quando traduz a palavra tempo, tem 4 palavras no original grego que traduzem, são traduzidas, ou melhor, pela palavra tempo. Existe o tempo cronos, que é o tempo cronológico, que é o tempo da virada, dos minutos, dos segundos, o tempo que está correndo, o tempo, então, período de tempo, dias, horas, meses, anos. Existe o tempo kairos, que é o tempo oportunidade, que é uma oportunidade que temos dentro do tempo. Alguns momentos que nós podemos aproveitar ou utilizar dentro do tempo cronológico. Um exemplo disso, existe aquele versículo na própria carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: porque enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Esta palavra aí, porque enquanto temos tempo, poderia ser traduzida, e aliás, em algumas versões, ela é traduzida, porque enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Então, esta é uma segunda palavra. Existe uma terceira palavra, que é a palavra que nós conhecemos, hora. No grego, hora, é a palavra hora, mas com um sentido um pouco diferente daquilo que nós entendemos por hora. Nós entendemos que esta expressão, esta palavra hora, está dentro do tempo cronológico. Mas, historicamente, dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, até no grego, na língua clássica do grego, a palavra hora, ela se refere também a momentos dentro do tempo. Por exemplo, hora de acordar, hora de dormir, a hora de almoçar. Quando se refere a esta palavra hora, por exemplo, as estações do ano, é tempo do verão, como estamos vivendo, tempo da primavera, tempo do outono, tempo do inverno, hora decisiva, é hora de mudar de vida, é tempo de mudar de vida. Então, esta palavra hora é uma outra palavra dentro do grego que expressa, então, momentos decisivos dentro da nossa vida ou do nosso tempo. E existe o tempo que gostaria de ressaltar, que é com relação a Deus. Aion, no grego, aionos, é o tempo que se refere à eternidade de Deus, ao tempo que se refere ao para sempre, o tempo que se refere a Deus, como nos diz a Bíblia, Deus é eterno e ele não tem nem princípio e nem fim de dias. Como diz o salmista, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A palavra aion
é a palavra que nós vemos naquela expressão vida eterna. Vida eterna, no que se refere não somente a uma vida futura, a uma vida que teremos dada por Deus através de Jesus Cristo, com a nossa salvação, mas vida eterna, uma vida para sempre, uma vida que vem de Deus, que começou nele, e é uma vida que não só significa tempo, duração de vida, como qualidade de vida, como uma vida que já começou, de desfrutarmos permanentemente da presença de Deus. Então, Aion, quando se refere a eras, épocas, e Aion, quando se refere à eternidade para Deus. E ele vive para todo o sempre. Então, por que isso? Eu estou explicando isso porque, interessante, nesse versículo 4, quando diz que Cristo veio, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Aqui estamos falando a plenitude do tempo, a expressão que aparece aqui, a palavra que aparece aqui é Cronos. Quando chegou a plenitude, o tempo cronológico exato, Deus enviou a Cristo. O que significa isso? Cristo não chegou nem na hora antecipada e Cristo não chegou nem de forma atrasada. Alguns até pensam o que aconteceria, o que seria se Cristo tivesse vindo nos dias de hoje, nos nossos dias. Mas a Bíblia nos mostra que no tempo exato, na plenitude do tempo, na hora certa, Cristo veio. O Natal é a celebração da chegada de Jesus, do nascimento de Jesus. E Jesus veio no momento certo da história que ele deveria vir. O que acontecia no tempo de Jesus? Então, nós falamos ao tempo cronológico, nós falamos e nos referimos ao tempo histórico. A vinda de Jesus se deu no momento certo da história, num dia certo da história. A Bíblia nos mostra que Jesus nasceu no período, como nós podemos ver aqui no relato de Lucas, capítulo 2, nós vemos exatamente nos dias em que Jesus veio, que Jesus nasceu. A partir do versículo 1, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Aqui está um tempo histórico. Naqueles dias, então, o nascimento de Jesus se deu no quê? Nos dias de César Augusto, do imperador César Augusto, e que publicou um decreto do recenseamento do Império Romano. Era o período do domínio do Império Romano. E nos dias em que Jesus nasceu, o mundo viveu um período chamada Pax Romana. A Pax Romana, ou seja, a paz romana, foi um período de tempo em que o mundo da época, dominado pelo Império Romano, viveu tempos de relativa paz, onde houve um crescimento das relações econômicas, culturais, e podemos dizer até religiosas. Houve uma mescla da cultura romana que não anulou e aniquilou o Império Grego.
anterior a ele, e a cultura grega. O mundo hoje fala da famosa cultura greco-romana, que se deu nesse período da Pax Romana, Pax no latim, significando paz. E o que aconteceu nesses dias de relativa paz? Foram feitas estradas de rotas comerciais que eram responsáveis pela ida e vinda até de pessoas de outros lugares, e também o mundo de então falava a mesma língua. Assim como nós temos o inglês nos nossos dias, nesse período em que Jesus nasceu, o mundo, de uma forma geral, falava o grego, e o grego comum, o grego chamado grego koiné. Outras situações o mundo passava. A Palestina, o povo de Israel, que estava sob o domínio do Império Romano, tinha, nesses dias, o seu próprio sistema religioso. Havia, nos dias do nascimento de Jesus, nos dias anteriores, os sumos sacerdotes, as religiões, e eles podiam expressar as suas religiões. Mesmo embora houvesse o culto ao imperador, neste período, nós podemos ver nos relatos dos evangelhos que os próprios sumos sacerdotes chegaram diante de Pôncio Pilatos, acusando Jesus de heresia, de ser um herege, e acusando Jesus de violar os princípios da religião judaica. Então, nós vemos que houve um momento exato na história em que Jesus nasceu, em que Jesus veio. Ele veio neste período. E eu gostaria de dizer o seguinte: todos nós sabemos que o mundo hoje conta o tempo em antes e depois de Cristo. Nós estamos vivendo no final do ano de 2021, depois de Cristo. Embora algumas nações, como Israel, como outras nações orientais, elas têm um outro calendário, de uma forma geral, nós temos o nosso tempo dividido em antes e depois de Cristo. Então, quando a palavra de Deus nos diz que Jesus veio na plenitude do tempo, aqui nos diz a palavra de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e debaixo da lei. Jesus veio, nascido de mulher, enviado por Deus. Então, nós vemos Deus como Senhor do tempo. Nós vemos Deus intervindo no tempo. Deus, Senhor do tempo, enviando Jesus neste dia chamado a plenitude do tempo. Cristo veio na forma humana e em condição humana. É assim que cremos, é assim que é expressada a nossa fé. Veio através da Virgem Maria, de uma moça virgem, e que, de uma forma sobrenatural, gerou a Cristo. E ele veio na forma humana, e como nos diz a palavra de Deus, assumiu a forma de servo, de ser humano. Então, a palavra de Deus nos mostra Jesus e o cumprimento da profecia de que o anjo trouxe a Maria, que ela daria a luz, e daria a luz a um menino, e seria o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui, no tempo exato da história, da plenitude do tempo, veio Jesus,
que é Deus entre os homens, Deus conosco, o Deus homem, nascido da semente humana, através de uma mulher, mulher abençoada, que teve esta missão dada por Deus de gerar ao Filho de Deus. E aqui Jesus entrou na história, viveu na história. Jesus morreu dentro da história e Jesus também ressuscitou dentro da história. Aqui nós vemos, então, Deus contando o tempo. De que forma que Deus mede o tempo e ele conta o tempo? Aqui nós vemos Deus entrando no tempo e agindo no tempo de forma redentiva. O tempo para Deus, o tempo que nós vivemos, os dias em que nós estamos vivendo, o dia que é contado desde antes de Cristo até depois de Cristo, o dia em que houve a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, até os dias em que nós estamos vivendo, nós vivemos dentro do tempo estabelecido por Deus, e o tempo para Deus com relação a nós, ele tem o valor redentivo. Deus conta o tempo com relação à raça humana, ao ser humano, de forma redentiva, porque Deus enviou a Cristo na plenitude do tempo, dentro dos dias, dentro dos princípios estabelecidos pela lei, nascido de mulher, debaixo da lei, para quê? A fim de entrar na história para redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo nasceu e Deus age na história e através de Cristo. Este é o sentido do Natal. Jesus entrou na história. Jesus mudou a história. Deus enviou o seu Filho no dia exato, num tempo exato. E estamos vivendo que tempo? Um tempo depois de Cristo, mas ainda nós estamos vivendo no tempo redentivo de Deus. A palavra de Deus nos diz: hoje, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o vosso coração, ou melhor, abra o seu coração para ouvir a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, que havendo Deus falado antigamente aos pais de muitas maneiras pelos profetas, hoje ele nos fala através de Jesus Cristo. Estamos vivendo ainda até a volta de Jesus no tempo da salvação. Então, o tempo de Deus é o tempo da nossa salvação. Ainda vivemos no tempo da salvação. Jesus Cristo entrou na história para nos libertar, para nos salvar. E a palavra de Deus nos diz também para nos adotar como filhos. É interessante essa expressão. De escravos fomos adotados. De escravos do pecado, escravos do nosso ego, escravos de toda forma de opressão, escravos do maligno, nós nos tornamos de escravos para filhos no momento em que cremos, no momento em que entregamos a nossa vida a Jesus. O Natal não é apenas a entrada
de Deus, digamos assim, na história através de Jesus, mas também a mudança da nossa história. A salvação que Deus nos oferece através de Jesus Cristo não é algo que muda tão somente a história, mas é algo que mudou a nossa história. Você também poderia dividir a sua vida em antes de Cristo e depois de Cristo? Você pode observar uma mudança histórica na sua vida, uma mudança que ocorreu num momento em que você entregou a sua vida para Jesus. Para alguns, isto ocorre de forma clara, num dia que eles podem até dizer: olha, no exato dia eu ouvi a respeito do Evangelho, a mensagem do Evangelho, eu entreguei o meu coração a Jesus e Jesus veio e transformou a minha vida e transformou a minha história. Tem pessoas que sabem dizer este dia exato nas suas vidas, mas tem pessoas que dentro do tempo vão ouvindo e vão tendo a revelação da palavra de Deus, vão tendo experiências com Deus que as levam não num dia que elas possam precisar, mas ao longo de um tempo, e que elas também chegam a uma transformação e a uma mudança que ocorre também dentro do nosso tempo. O que quero dizer com isso? A nossa salvação, embora seja uma salvação que ocorre de forma espiritual, porque a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o seu Filho e Deus enviou o seu Espírito para que nós pudéssemos receber a adoção e que nós pudéssemos chamar a Deus de Abba, Pai, de nosso Pai, de nosso querido Pai. Então, a salvação é uma obra espiritual, mas a salvação, ela interfere na sua história e a salvação interfere de forma direta também na nossa história. A salvação, ela tem implicações na mudança do nosso jeito de ver a vida, do nosso jeito de pensar. A salvação, ela dá outro rumo para a nossa vida, para a nossa história. Você tem experimentado isso? Você pode dizer que Jesus mudou e tem mudado a sua história? O que você celebrou no dia de ontem? Você celebrou apenas o nascimento de Jesus? Ou você celebrou o seu novo nascimento em Jesus? Eu gostaria de trazer esta reflexão, e hoje estou falando a respeito do tempo cronológico, do tempo certo da manifestação de Deus na história através de Jesus Cristo. Do tempo maravilhoso que toda a humanidade vive, grande parte da humanidade, digamos assim, vive nesses dias de celebração, de festividade. Alguns até podem dizer: o Natal é a comemoração, a celebração do nascimento de Jesus. Agora, alguns podem dizer: o Natal é a manifestação histórica de Deus através de Jesus Cristo, que não apenas revolucionou a história como um homem, porque quer queiramos, quer não, Jesus Cristo é reconhecido na história. Os seus ensinos são reconhecidos mundialmente. As suas ações são reconhecidas. Alguns historiadores falam a respeito de Jesus
e tentam fazer uma revisão histórica aqui. O próprio evangelista Lucas disse que ele trouxe essas palavras para Teófilo, o oficial Teófilo, um grande, querido seu Teófilo. Ele diz que depois de verificar e de apurar todos os fatos e de verificar minuciosamente, detalhadamente, ele escreveu o seu Evangelho de Lucas e escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, ainda algumas pessoas fazem verificações na história e alguns consideram Jesus um personagem realmente da história. Mas o que gostaria de trazer aqui nesta manhã para a nossa meditação, para a sua reflexão, é Natal, estamos celebrando. Jesus nasceu. Jesus entrou na história. Jesus faz parte da sua história. Você também divide o tempo da sua vida em antes e depois de Jesus. Você tem a sua vida hoje estabelecida e transformada nos seus dias a partir de Jesus. Você vive a sua vida de acordo com os ensinos de Jesus, ou melhor, Jesus como Deus homem e Deus entre os homens. Você vive a sua vida debaixo do governo e do senhorio de Jesus? Porque Jesus nasceu, nós podemos dizer nos dias de hoje, Cristo é o Senhor. Cristo não somente é o meu Salvador, o Salvador da minha vida, o Salvador da minha história, mas Cristo é o meu Senhor. E porque Cristo é o meu Senhor, eu tenho a vida não só cronológica, mas a vida eterna. Eu tenho a vida de Deus que habita em mim através do Espírito Santo de Deus e de Cristo que vive em mim. Nós celebramos esta experiência e nós desejamos a todos transmitir essa palavra para que você também tenha esta mesma experiência de vida. Para que você tenha não somente uma mudança espiritual e interior, mas que você tenha uma mudança cronológica, histórica na sua vida. Que Deus te abençoe e que ainda no final desse ano, Jesus Cristo possa transformar a sua vida e dessa forma também transformar a sua história. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer por Cristo Jesus que veio na plenitude do tempo. Nós queremos te agradecer porque Jesus veio no tempo determinado por ti, ó Pai. Nós queremos te agradecer porque tu enviaste ao teu Filho para resgate e para nos tornar teus filhos por adoção. Nós queremos te agradecer porque Cristo nos libertou da escravidão do pecado, porque Cristo nos libertou, ó Pai, e porque de escravos não apenas somos libertados e estamos livres, mas fomos adotados por ti. E por isso nós podemos clamar pelo teu Santo Espírito, que foi enviado por ti também. Abba, Pai, querido Pai, nosso Pai. E porque nos tornamos herdeiros, a tua vida nos foi dada. Nós temos a vida eterna através da nossa salvação em Cristo Jesus. E, ó Pai, a oração que te fazemos
neste momento, é que mais pessoas possam desfrutar deste evangelho, possam ser transformadas pelo evangelho de Cristo, possam ter as suas histórias transformadas e possam determinar os dias de suas vidas em antes e depois de Jesus Cristo habitar em seus corações. Esta é a oração que nós te fazemos, agradecidos por Jesus e no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Desejamos a todos um excelente final de ano e um abençoado ano novo. E se Deus quiser, estaremos aqui na virada do próximo ano. Deus abençoe a todos. Amém.